Oi meninas, tudo bem com vocês? Olha só como estou com essa cara toda feia de gripe, mas vamos nos transformar com algumas dicas que eu trouxe para vocês. Vamos disfarçar a cara de gripe. Vou começar com essa paletinha da Jasmine, uma paletinha de corretivo super baratinha que eu adoro. Uma cobertura muito legal. Ela é super baratinha, já apareceu várias vezes em vídeos aqui pra vocês. E hoje eu escolhi usar ela porque ela tem uma cobertura muito legal e ela fica com o corretivo paradinho no lugar, sabe? Ele não é aquele corretivo cremoso, melequento. E aí eu passo bastante na região das olheiras para disfarçar bem e também no cantinho do nariz onde fica avermelhado por conta de estar suando sempre o nariz. Aí eu venho com essa esponjinha para dar uma assentada melhor e esfumar também o corretivo, né? E aí eu passo em volta do nariz e na região da olheira, no cantinho da boca também, qualquer lugar que possa ter marquinhas avermelhadas. Que a intenção é esconder bem mesmo e também na pálpebra, né? Porque daí já dá uma corrigida legal na cor da pálpebra. Faço movimentos dando batidinhas. E essa esponjinha é super molinha é ideal para isso. Cansada, gente, dessa gripe. Agora eu escolhi a minha base queridinha da Vult, que é uma base que tem uma cobertura bem legal, mas não é nada pesado, porque a intenção é disfarçar apenas, sabe? A cara de gripe, não estar maquiada. Porque muitas meninas têm alergia também, então às vezes o uso de muitos produtos pode acabar piorando, né? Então eu espalho essa base, né, só pra ficar com uma aparência menos cansada, né, tirar essas marcas, tal, essa cara de gripe mesmo, né? Então eu espalho bem, essa base ela é maravilhosa, já tem resenha aqui no canal. E quem quiser conferir, é só procurar aqui no canal, tá? Eu espalho bem na pálpebra, na região da olheira, porque a minha olheira, quando eu fico gripada, ela fica terrível e denuncia logo, sabe? Que eu tô com cara de abatida, cara de cansada, então é isso que eu quero tirar. Então eu vou usar um pouquinho mais de base pra cobrir onde eu senti necessidade. Essa base ela é muito boa, gente, tô apaixonada por ela. E aí eu passo assim no pescoço pra uniformizar, né? O tom do rosto, né, para não dar aquela diferença. E vou espalhando outra coisa legal, assim, que essa maquiagem ela é bem prática, não é nada elaborado. Então eu escolhi aplicar a base com a mão mesmo, porque eu acho que, principalmente no frio, assim, o calor da mão, ele proporciona uma cobertura melhor. Eu acho que a base assenta melhor. Aí eu volto com a esponjinha, né, pra dar um acabamento mais bonito nessa base, já que eu apliquei somente com a mão. E aí pra dar uma ajudinha no acabamento. Olha, eu insisto em aplicar para camuflar bem as manchinhas avermelhadas e arroxeadas que possam estar aparecendo no meu rosto. Aí eu volto com a paleta de corretivos para aproveitar e iluminar essa região da olheira. Eu aplico nessa posição de triângulo invertido, porque eu dou uma clareada nessa região, acaba ficando iluminado, né, essa área, e eu gosto bastante desse resultado. Eu sempre faço isso, aplico também no centro do nariz, para dar uma iluminadinha mesmo. Porque depois eu vou fazer um contorninho bem leve com um pó bronzer. É, já tá melhorando, hein? Olha só. A aparência já está praticamente outra. Agora, né, o que eu sempre falo pra vocês, que eu não consigo ficar sem corrigir minha sobrancelha, porque eu acho que dá uma moldura totalmente diferente pro meu olhar, mesmo que eu esteja sem sombra, levanta, sabe? Então a sobrancelha é algo que faz muita falta se eu não estiver com ela corrigida. Então eu vou utilizar esse tom mais clarinho, misturando um pouquinho só com o tom mais escuro dessa paletinha da Vult. E vou fazer uma correção bem leve mesmo, bem leve, sabe? Bem dia a dia, só pra tirar esse olhar, essa expressão de cansaço, só pra dar uma levantadinha mesmo.
bem leve, nada pesado, não fiz aquela correção perfeita, é uma coisa bem sutil mesmo, mas que dá bastante diferença. E eu acho que super vale a pena, principalmente se você tem falhas, se você tem os pelos bem clarinhos ou até mesmo bem ralos. É super legal fazer essa correção de sobrancelha. E aí eu termino de corrigir o outro lado. E olha só, gente, já nem parece que eu estou tão gripada, tão mal de gripe. Olha só. Já deu uma outra aparência, um outro aspecto. E aí eu vou selar toda essa base, todo esse corretivo com o pó da Vult. Eu aplico primeiro com a esponjinha. Vou aproveitar o meu espelhinho, né? Então eu primeiro aplico com a esponja, né, para ficar bem uma cobertura, porque esse pó ele tem cobertura e eu gosto de aplicar assim bem generoso assim na região da olheira para que não craquele, para segurar bem esse corretivo, né, ao longo do dia. Então eu aplico por todo o rosto assim com a esponja. E logo depois vocês vão ver que eu venho com o pincel para dar uma esfumada e tirar qualquer excesso, qualquer, sabe, aspecto de maquiagem carregada, pele carregada, que não é essa a intenção. Mas primeiro eu gosto de aplicar assim com a esponja. Aí, ó, como eu disse, agora eu venho com o pincel de pó. Esse é da linha Arco-Íris da Macrylan. E aí eu espalho, né, esfumo bem esse pó por todo o rosto para tirar o excesso e ficar um acabamento mais natural. Agora, gente, só para tirar esse aspecto de inchaço nos olhos, eu vou aplicar uma sombra marrom da paletinha de correção de sobrancelha mesmo. Eu vou aplicar o tom mais claro só para dar uma certa profundidade assim na minha pálpebra. Pode perceber que eu não estou nem passando pela pálpebra toda, é mais a região do côncavo, só para dar uma aprofundadinha e tirar esse aspecto de olhos inchados, de olhos caídos, sabe? Só para tirar mesmo essa impressão, essa aparência. E aí, essa dica é muito legal. Como eu já falei pra vocês, eu quero uma coisa bem natural, então eu peguei uma máscara praticamente seca, apenas para pentear os cílios, para dar, sabe, para definir direitinho, para dar uma abertura legal no olhar também. Não quis carregar, não quis pegar uma máscara, sabe, que alonga, que dá volume, não foi nada disso a intenção. Era apenas definir os cílios, escurecer um pouquinho só, e por isso eu escolhi uma máscara que já está praticamente seca. Agora então eu peguei o pó bronzer da Fenza, que é o. Esqueci o nome, mas ele é super lindo, ele dá um efeito de bronzer assim, e eu gosto bastante para fazer contorno. Aí eu faço um pouquinho, bem de leve, assim, no nariz e na bochecha, né? Uma coisa bem leve. E abaixo, assim, do queixo, para dar uma afinadinha básica. E venho com o meu blush queridinho do momento, que é o blush mosaico da Vult, para dar uma corzinha de saúde, né, gente? Para tirar esse aspecto de cara chapada, de coisa branca assim. Então vamos devolver um pouquinho de saúde ao nosso rosto. E para os lábios eu escolhi apenas um lip balm, porque quando eu estou gripada meus lábios ficam muito, muito ressecados. Então essa é mais uma dica legal. Além de que tem um cheirinho delicioso, muito, muito cheiroso mesmo. Então essa foi a dica de hoje, meninas, como disfarçar essa cara de gripe e ficar com uma aparência melhor. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. Tchau, tchau.